Bênção João de Deus. Esse aqui é o canal Coração Tricolor, eu sou o Fernando Cordeiro e hoje, como o Fluminense vai jogar contra o Boa Vista, outro time pequeno, eu vou presentear a torcida do Fluminense agora com um jogo de 1979, 6 de outubro de 1979, terceiro turno do Campeonato Carioca de 79, Fluminense 5, Bangu 0 no Maracanã. Época em que o Fluminense passava o trator em time pequeno, não tinha conversa, não é? Como hoje. Então não tinha essa de se jogar para cavar pênalti, não tinha essa de desistir da jogada. Os jogadores marcavam sempre 3 em cima da saída de bola do adversário. E vocês vão ver que é o Bangu, que é um time pequeno, mas é um time pequeno e tradicional, com tradição inclusive no Brasil todo e até lá fora. Vocês podem observar que esse jogo aí, Fluminense 5, Bangu 0, tem algumas peculiaridades. Esse campeonato, por exemplo, que começou com uma goleada do Fluminense de 8-1 em cima do São Cristóvão. E depois o Fluminense goleou aí o Bangu por 5-0, ganhou do Goitacás também por 5-0, do Flamengo de Zico por 3-0 num jogo histórico. E depois tomou uma goleada do Botafogo e aí o time desandou. Esse time do Fluminense era muito bom e aí nós temos, vocês vão ver nesse jogo, os 3 gols do Parraro, que fez 3 gols e sumiu. Ele entrou no lugar do Nunes, que eu não sei se o Nunes já estava sendo negociado, mas de uma coisa eu tenho certeza que eu vi com meus próprios olhos. O Nunes estava incompatibilizado com o elenco do Fluminense. Eu acompanhei acho que 2 jogos do Fluminense em Marechal Hermes, campo do Botafogo, e vi de perto o Nunes sendo xingado pela torcida e xingado pelos próprios jogadores do Fluminense, inclusive com os jogadores do Fluminense depois, estádio pequeno, sabe como é que é? Os jogadores entram no ônibus do Fluminense e o Nunes lá atrás chorando, eu vi com os meus próprios olhos, e os jogadores lá na frente mandando a gente, moleque de 14 anos de idade, lá atrás xingar o Nunes. Coisas pitorescas, não é? Que não sei se ainda acontecem hoje em dia. Hoje em dia é tudo muito às escondidas. Tem lugarzinho pro ônibus, etc e tal. Então, outra coisa que vocês vão ver também nesse jogo é o ocaso do grande Kleber. Kleber e Pintinho nasceram em 54 e entraram no time titular do Fluminense em 73. Os dois substituíam Gerson Canhotinha de Ouro e também Denilson Reisolu, que já estavam com idade avançada e geralmente se contundiam bastante. Então Pintinho e Kleber entraram naquele time de 73 e eles compunham o meio de campo com o grande Manfrini. E aí entraram e não saíram mais. O Kleber, por exemplo, ele foi campeão carioca em 73 junto com o Pintinho. Em 75, os dois foram reservas com a chegada do Zé Mário e do Paulo César Caju. Em 76, o Pintinho foi titular na máquina e o Kleber sempre... Olha só o Kleber, ele em 73 ele entrou mais para entrar no lugar do Gerson Canhotinha de Ouro. E em 76, quase sempre ele, nos pôsteres todos, vocês podem ver, ele está no pôster no lugar do Paulo César Caju, que teve uma época que passou muito fora, teve suspensões, contusões, não sei o que foi, tá? Então, este mesmo Kleber, olha os caras que ele substitui. E aí depois ele passou por uma fase meio sumida, mas aí ele vem em 79 com força total e em 80 vai para o banco de reservas daquele timaço campeão carioca de 80. Não entendo esses altos e baixos na carreira do Kleber. Sei que ele teve algumas contusões, inclusive já ouvi papo de arquibancada de torcedores do Fluminense das antigas falando que o Kleber ele foi vítima de muitos golpes baixos nos jogos, principalmente contra certos jogadores aqui do Rio de Janeiro, do Flamengo mais precisamente. E é isso, vocês vão ver assim várias curiosidades nesse jogo, mas eu realmente não entendo como um time que conseguiu derrotar o Flamengo realmente depois desandou tudo e não conseguiu nada nesse ano de 79. Mas no começo o técnico era, acho que o Zé Duarte, e eu não sei se ele ficou
até o final. Mas já na vitória de 8-1 sobre o São Cristóvão, as pessoas criticavam muito, diziam que era um técnico enganador, tá? Mas o que importa agora é que vocês vão ver os gols de Fluminense 5, Bangu 0, 6 de outubro de 79, com o show do Parraro, inclusive com o gol antológico do Parraro. Fiquem agora com o vídeo. E eu vou ficando por aqui. Então vamos lá, meus amigos, aí, ó, primeiro gol do Fluminense, Almir na ponta esquerda, das divisões de base, substituindo o Zezé. Esse garoto não ficou no Fluminense, dá um drible perfeito, típico de ponta esquerda da época. Robertinho cabeceou, saco. 1-0 Fluminense. Robertinho, que era centroavante também, mas já estava sendo testado aí no time de cima como ponta direita. Grande Robertinho. A enfiada de bola, o Kleber ganha na dividida. Kleber, que eu já falei muito bem dele. Kleber aí estava com a cachorra, passa para o Parraro. Eis o gol perdido e antológico de Parraro, que todos queriam ver. Dribla toda a defesa do Bangu, dribla o goleiro e saco. 2-0 Fluminense e o primeiro gol do grande Parraro aí neste jogo, nessa goleada histórica, com este gol antológico do Parraro aí. Fluminense 2, Bangu 0. Todo mundo fica doido, os jogadores correm atrás dele, a galera na geral também. Todo mundo vai lá abraçar o Parraro. Pintinho, Kleber, Robertinho. E aí, enfiada de bola para o Kleber, que estava comendo a bola nesse jogo. Cruzamento perfeito, Pintinho sempre na área para cabecear. Cabeceia, o goleiro dá o rebote, Parraro saca. 3-0. 3-0 Flusão. O Parraro vai comemorar lá onde não pode, era proibido, provavelmente tomar tomar um cartão amarelo, ninguém vai. Pintinho bate de trivela, escanteio. Edinho amortece, come seco e rápido do Almir. Parraro desvia a trajetória da bola com a cabeçada também seca. Robertinho aqui esperando, ó, mas o Parraro não perdoa, mata. Ali ele não passa para não tomar o cartão, né? Outro gol do Parraro, o terceiro gol do Parraro na partida. Agora é 3 jogadores do Fluminense marcando a saída de bola. Parece até o time de hoje em dia, né? Olha o Kleber aí, ó, com mais de 30 anos de idade. Não perdoa, ganha na dividida e cara a cara esse craque não vai desperdiçar o gol, né? Kleber cara a cara, saco. Fluminense 5, Bangu 0. Grandes tempos em que o Fluminense não perdia.